3 anos de casamento e meu marido nunca me tocou, nem uma vez. Quando finalmente descobri o motivo, percebi que tinha desperdiçado os melhores anos da minha juventude numa mentira. Mas essa descoberta também me libertou de uma forma que eu nunca imaginei. Hoje vou contar essa história que guardei por tanto tempo e espero que possa ajudar alguém que esteja vivendo algo parecido. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está gostando dessa história, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está me assistindo. Adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias de superação. Agora vem comigo, porque o que eu vou contar vai mexer profundamente com você. Meu nome é Beatriz, tenho 59 anos hoje, mas quando essa história começou, eu tinha apenas 24. Era 1990 e eu morava em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, numa casa simples com minha mãe e minhas 2 irmãs mais novas. Meu pai tinha falecido 2 anos antes de um infarto fulminante e desde então minha mãe trabalhava como empregada doméstica para sustentar a gente. Eu também trabalhava numa loja de tecidos no centro da cidade, ganhava um salário pequeno, mas que ajudava nas despesas de casa. A vida não era fácil, mas a gente se virava. Eu sempre fui uma moça recatada, criada dentro dos valores tradicionais. Minha mãe, Dona Lourdes, era evangélica fervorosa e me ensinou desde cedo que moça de família não ficava se atirando para homem, que tinha que guardar a pureza para o casamento, que intimidade era coisa sagrada que só podia acontecer depois de casar na igreja. Eu acreditava nisso de verdade. Nunca tinha namorado sério, só alguns flertes inocentes na adolescência que não levaram a nada. Aos 24 anos eu era virgem e tinha muito orgulho disso. Achava que estava fazendo a coisa certa, guardando o melhor de mim para o homem que Deus tinha reservado. Foi num domingo de março de 1990 que conheci o Rodrigo. Ele tinha começado a frequentar a igreja que a gente ia, uma congregação pentecostal no bairro. Era um rapaz bonito, de 28 anos, alto, cabelo escuro penteado com gel, sempre de terno e gravata mesmo no calor insuportável de Ribeirão. Tinha um jeito sério, quieto, mas educado. Trabalhava como contador numa empresa de máquinas agrícolas e morava sozinho num apartamento pequeno. Isso chamou atenção, porque homem solteiro morando sozinho aos 28 era raro na época. A maioria ficava com os pais até casar. Ele começou a puxar conversa comigo depois dos cultos. Perguntas simples no início, como eu estava, se tinha gostado do sermão, se eu conhecia tal ou qual pessoa da igreja. Eu respondia educadamente, mas sem dar muita conversa porque tinha medo de parecer atirada. Mas ele persistiu, sempre gentil, sempre respeitoso, até que um dia me convidou para tomar um sorvete depois do culto da noite. Olhei para minha mãe pedindo permissão com os olhos. Ela deu um sorrisinho discreto e acenou que sim. Fomos numa sorveteria perto da igreja, daquelas antigas com mesinhas de fórmica e ventilador barulhento no teto. Rodrigo pediu um sorvete de creme e eu pedi de morango. A conversa foi fácil, natural. Ele me contou que tinha se mudado de São José do Rio Preto há 2 anos para trabalhar em Ribeirão, que os pais ainda moravam lá, que tinha um irmão mais novo. Falou da fé dele, de como tinha se convertido aos 20 anos e desde então seguia os caminhos do Senhor. Eu contei da minha vida também, da perda do meu pai, do trabalho na loja de tecidos, dos meus sonhos de um dia ter minha própria casa, talvez meus próprios filhos. Começamos a namorar oficialmente uma semana depois. Rodrigo pediu para falar com minha mãe, chegou em casa num sábado à tarde com uma caixa de bombons e uma Bíblia debaixo do braço. Dona Lourdes, vim aqui pedir sua permissão para namorar a Beatriz. Minhas intenções são sérias. Quero conhecer ela melhor e, se Deus permitir, quem sabe, construir uma família. Minha mãe ficou encantada com a formalidade dele, com o respeito. Claro, Rodrigo, pode namorar minha filha,
mas quero que seja um namoro de respeito, dentro dos valores cristãos. Ele concordou prontamente. O namoro foi tudo o que eu sempre sonhei. Rodrigo era atencioso, romântico do jeito dele. Me levava para passear na praça, para tomar lanche nas confeitarias da cidade, para assistir cultos especiais em outras igrejas. Sempre me buscava em casa e me trazia de volta antes das 10 da noite. Nunca tentou nada além de beijos castos, de mãos dadas, de abraços rápidos. Eu achava aquilo perfeito, prova de que ele me respeitava, de que valorizava minha pureza. Minha mãe vivia dizendo que eu tinha encontrado um homem de Deus de verdade. Teve uma vez, uns 3 meses depois que começamos a namorar, que a gente estava sozinho no apartamento dele. Eu tinha ido levar uma marmita que minha mãe tinha feito porque ele tinha comentado que estava gripado. Quando cheguei lá, ele estava mesmo meio abatido, com os olhos vermelhos, nariz entupido. Esquentei a comida para ele, fiz um chá, fiquei ali cuidando. Depois de comer, ele se sentou no sofá e me puxou para perto. A gente ficou ali conversando e em determinado momento o clima ficou diferente. Ele me olhava de um jeito mais intenso, passou a mão no meu rosto com delicadeza. Meu coração começou a bater mais rápido. Era a primeira vez que a gente ficava completamente sozinho, sem ninguém por perto. Ele se inclinou e me beijou. Um beijo mais demorado que os outros. Eu correspondi, sentindo um friozinho na barriga, uma mistura de medo e curiosidade. Mas quando ele percebeu que a coisa estava esquentando, se afastou bruscamente. Desculpa, Bia, a gente não pode. Não é certo. Deus está vendo. Eu assenti, meio sem fôlego, meio desapontada, mas também aliviada. Ele estava provando de novo que era um homem de princípios. 6 meses depois de namoro, Rodrigo me pediu em casamento. Foi num domingo depois do culto, na frente da igreja toda. Ele se ajoelhou, tirou uma caixinha do bolso com um anel singelo de prata, com uma pedrinha pequena e disse: Beatriz, você quer casar comigo? Construir uma família, servir a Deus juntos, até que a morte nos separe? Eu nem pensei 2 vezes. Sim, quero! A igreja inteira aplaudiu. Minha mãe chorou de emoção. Minhas irmãs pularam de alegria. Eu estava realizando meu sonho. Ia casar na igreja, de véu e grinalda, com um homem temente a Deus. Marcamos o casamento para 6 meses depois, para dar tempo de juntar dinheiro e organizar tudo. Ia ser simples, mas dentro da igreja, com pastor, hinos, o casamento dos sonhos de qualquer moça evangélica. Rodrigo alugou uma casa pequena de 2 quartos num bairro operário. A gente foi junto escolher os móveis, as cortinas, os utensílios de cozinha. Cada coisa que comprávamos era uma alegria, um tijolo na construção do nosso futuro. Durante o noivado, continuamos com aquele namoro casto. Rodrigo nunca passou dos limites, nunca tentou nada além dos beijinhos castos. Algumas amigas minhas da igreja achavam aquilo estranho. Meu noivo mal aguenta me esperar, dizia a Cristiane, uma colega da loja que também era da igreja. A gente tem que se controlar muito para não pecar antes do casamento. Mas o seu Rodrigo parece que nem tem vontade. Eu me irritava com esses comentários. Defendia meu noivo, dizendo que ele era diferente, que tinha autocontrole, que respeitava de verdade os mandamentos e acreditava nisso. O dia do casamento foi lindo. 9 de novembro de 1990, um sábado ensolarado. Casei de branco, com um vestido simples que minha mãe e uma costureira amiga dela fizeram. Véu, grinalda de flores artificiais, buquê de margaridas. Rodrigo estava lindo de terno azul marinho, gravata branca, cabelo impecável. A cerimônia foi emocionante. O pastor falou sobre o sacramento do matrimônio, sobre como homem e mulher se tornam uma só carne. Trocamos alianças, nos beijamos timidamente na frente de todo mundo e saímos da igreja sob chuva de arroz. A festa foi simples, no salão da igreja mesmo.
salgadinhos, refrigerante, bolo de 3 andares que minha mãe encomendou. Dançamos a valsa, cortamos o bolo, tiramos fotos. Eu estava tão feliz que parecia que ia explodir. Finalmente era uma mulher casada. Finalmente ia ter minha própria casa, minha própria família. E finalmente, naquela noite, ia conhecer aquilo que todas as mulheres casadas conheciam: a intimidade do casamento. Quando a festa acabou, por volta das 10 da noite, fomos para nossa casa. Rodrigo abriu a porta e me pegou no colo para atravessar a soleira, do jeito tradicional. Riu nervoso, me colocou no chão, e então ficamos ali na sala, olhando um para o outro. Eu estava nervosa, obviamente. Tinha medo, mas também expectativa. Era a noite que eu tinha aguardado por 24 anos. Ele parecia nervoso também, passando a mão no cabelo, afrouxando a gravata. Vou tomar banho primeiro, ele disse finalmente. Você também toma, se arruma e a gente conversa. Assenti. Ele foi pro banheiro e eu fui pro quarto. Abri a mala que tinha trazido e peguei a camisola que tinha comprado especialmente para a noite de núpcia. Era branca, de algodão, simples, mas bonita, até o joelho. Nada ousado porque não era meu estilo, mas era especial. Troquei de roupa, escovei os dentes na cozinha porque ele estava no banheiro, escovei o cabelo, passei um perfume suave. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Rodrigo saiu do banheiro de pijama, cabelo molhado, entrou no quarto e me viu ali, sentada na beirada da cama. Olhou para mim por um longo momento e então disse: Você está linda, Bia. Sorri sem graça. Obrigada. Ele sentou do outro lado da cama, mantendo distância. A gente ficou em silêncio por alguns minutos, até que finalmente eu perguntei: Você está nervoso? Ele assentiu. Muito. Eu também, falei. Mas é normal, né? É a primeira vez pra gente. Ele virou para mim com uma expressão estranha que eu não consegui decifrar. Bia, eu estava pensando, será que a gente não podia deixar para amanhã? Estamos muito cansados, foi um dia longo. Fiquei sem entender. Amanhã? Mas hoje é nossa noite de núpcia. Eu sei, ele disse desviando o olhar, mas estou realmente exausto e quero que seja especial, não algo feito com pressa, com cansaço. Amanhã a gente está mais descansado. Fiquei desapontada, mas entendi. Realmente tinha sido um dia longo e estressante. Tudo bem, concordei. Amanhã então. Ele sorriu aliviado, me deu um beijo na testa e se deitou do lado dele da cama. Eu me deitei do meu lado. Ficamos ali, lado a lado, mas sem nos tocar até pegarmos no sono. E eu não fazia ideia que aquela primeira noite ia virar semanas, meses e eventualmente anos de espera por algo que nunca aconteceria. O amanhã prometido nunca chegou. No domingo de manhã, acordei cedo com Rodrigo já, levantado tomando café na cozinha. Ele estava arrumado de camisa social e calça, pronto para ir para a igreja. Bom dia, amor, ele disse, me dando um beijo rápido na bochecha. Fiz café e pão na chapa. Come que daqui a pouco temos que sair para o culto. Sentei ali meio atordoada, ainda processando que a noite anterior não tinha sido o que eu esperava. Mas pensei que a noite, quando voltássemos, seria diferente. Voltamos da igreja no fim da tarde. Almoçamos a comida que minha mãe tinha mandado. Ficamos conversando na sala sobre os planos da semana, sobre como ele ia voltar ao trabalho na segunda, e eu também. Quando começou a escurecer, fui tomar banho e me arrumar de novo. Coloquei a mesma camisola da noite anterior, perfume, escovei o cabelo. Entrei no quarto e Rodrigo estava sentado na cama lendo a Bíblia. Olhou para mim e fechou o livro. Bia, precisamos conversar sobre uma coisa. Sentei ao lado dele, o coração apertando. O quê? Ele respirou fundo. Eu tenho um problema. Um problema que dificulta certas coisas. Fiquei olhando para ele sem entender. Que tipo de problema? Ele corou, desviou o olhar. É uma coisa física. Mas estou tratando. Fui no médico alguns meses atrás e ele me passou uns remédios. Vai melhorar. Só precisa de tempo.
Continuei sem entender completamente. Problema físico? Tipo uma doença. Não exatamente, ele disse cada vez mais vermelho. É mais uma dificuldade, mas vai passar. Só peço que você tenha paciência comigo. Fiquei sem saber o que dizer. Tinha sido criada sem educação sexual nenhuma. Não entendia nada sobre corpo masculino, sobre o que poderia dar errado. Só sabia que meu marido estava me dizendo que tinha um problema e que precisava de tempo. E eu, boa esposa que queria ser, decidi ter paciência. Tudo bem, Rodrigo. A gente espera quanto for preciso. Ele pareceu tão aliviado que me abraçou forte. Obrigado por entender. Você é uma bênção na minha vida. As semanas foram passando. Voltamos à rotina de trabalho, de igreja, de vida de casados. Rodrigo era um bom marido em todos os outros aspectos. Ajudava nas tarefas da casa, fazia compras comigo, conversava sobre o dia, assistíamos televisão juntos à noite, jantávamos na mesinha da cozinha, fazíamos planos para o futuro. Mas quando chegava a noite e íamos deitar, era sempre a mesma coisa. Ele se virava para o lado dele da cama e dormia, ou fingia dormir. No começo, eu tentava iniciar algo. Me aproximava dele, colocava a mão no ombro dele, tentava um beijo mais intenso, mas ele sempre recuava gentilmente. Não hoje, amor. Estou muito cansado. Ou, tive um dia estressante no trabalho. Ou, minha cabeça está doendo. Sempre tinha uma desculpa. E eu, sem experiência nenhuma, sem saber como aquelas coisas funcionavam, aceitava. Achava que era normal, que homem também podia não estar com vontade, que eu tinha que respeitar. Depois de 2 meses de casamento, minha mãe começou a fazer perguntas sutis. E aí, filha, já tem alguma novidade para me contar? Ela queria saber se eu estava grávida. Na cabeça dela, e na minha também até então, casamento significava filhos logo em seguida. Mas como ia ter filho se eu nem tinha consumado o casamento? Não, mãe, ainda não. Ela franziu a testa. Vocês estão se prevenindo? Menti. Estamos. Queremos aproveitar um pouco só nós 2 primeiro. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. As amigas da igreja também começaram a comentar. A Rosângela, uma mulher mais velha da congregação, puxou conversa comigo depois de um culto. Beatriz, posso te dar um conselho de mulher mais experiente? Claro, dona Rosângela. Ela baixou a voz. Nos primeiros meses de casamento é importante, como eu digo isso, ser uma esposa completa para o seu marido, entende? Se você se recusar muito, ele pode procurar em outro lugar. Fiquei vermelha de vergonha e raiva. Eu não me recuso a nada, dona Rosângela. Ela piscou surpresa. Ah, então tá bom. Desculpa se me meti onde não devi. Aquilo me deixou pensando. Será que o problema era comigo? Será que eu não era atraente o suficiente? Comecei a me arrumar mais, comprei roupas de dormir mais bonitas, passei a usar maquiagem leve, mas nada mudava. Rodrigo continuava distante naquele aspecto. Em tudo mais, éramos um casal normal. Saíamos, conversávamos, ríamos juntos, mas na intimidade existia um muro invisível que eu não conseguia derrubar. Aos 6 meses de casamento, tentei conversar sobre isso de forma mais direta. Rodrigo, você ainda está tomando aqueles remédios que o médico passou? Ele estava lavando a louça e parou, ficando tenso. Estou. Por quê? Porque já se passaram meses e você ainda não... A gente ainda não... Não consegui terminar a frase. Ele suspirou. Bia, essas coisas levam tempo. Não é da noite pro dia que se resolve. Preciso que você continue sendo paciente. Mas até quando? Perguntei, sentindo as lágrimas ameaçarem. Eu quero ser sua esposa de verdade. Quero ter filhos. Quero... Ele me interrompeu, vindo me abraçar. Eu sei. Eu também quero. Mas me pressionando só piora. Você não entende o quanto é difícil para mim. Quanto eu me sinto inadequado. Sua cobrança só me deixa mais ansioso. Senti uma culpa enorme. Tinha razão. Eu estava sendo egoísta, pensando só em mim.
quando ele estava sofrendo com um problema de saúde. Desculpa, não vou pressionar mais. Vamos no tempo certo. Ele beijou minha testa. Obrigado por entender. Depois daquela conversa, parei de tocar no assunto. Fingi que não me importava, que estava tudo bem, mas por dentro algo estava morrendo. Minha autoestima despencou. Comecei a me sentir feia, indesejável, defeituosa. Olhava no espelho e via uma mulher que nem o próprio marido queria tocar. Emagreci porque não tinha apetite. Fiquei com olheiras porque dormia mal. Minha mãe percebia que algo estava errado, mas eu mentia, dizia que estava tudo ótimo. Foi mais ou menos nessa época que conheci a Patrícia. Ela era nova na loja de tecidos, tinha vindo transferida de outra unidade. Era uma mulher de uns 35 anos, divorciada, sem filtro nenhum para falar. No intervalo do almoço, as meninas conversavam sobre marido, sobre intimidade, e eu sempre ficava quieta, sem ter nada para contribuir. Até que um dia a Patrícia me perguntou diretamente: "E você, Beatriz, como é com seu marido? Vocês são casados faz quanto tempo mesmo?" 6 meses, respondi baixinho. "E é bom?" Ela estreitou os olhos. "É bom ou você tá falando que é bom?" Fiquei sem graça. As outras meninas riram, achando que era timidez. "Ela está com vergonha de falar, né, Bia?" Sorri sem graça e mudei de assunto. Mas a Patrícia continuou me observando com aquele olhar analítico dela. Alguns dias depois, ela me puxou de lado. "Posso te fazer uma pergunta pessoal? Seu marido, ele te toca?" Fiquei vermelha. "Isso é muito pessoal, Patrícia." "Eu sei, mas estou perguntando porque percebi umas coisas. Você parece infeliz e tem uma carência no seu olhar que não é normal para recém-casada." Senti vontade de chorar ali mesmo. Não consegui segurar e contei tudo. Os 6 meses sem intimidade, as desculpas, o problema de saúde que ele dizia ter, a sensação de estar falhando como esposa. Patrícia me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela balançou a cabeça. "Beatriz, eu não quero te assustar, mas isso não é normal. Homem saudável de 28 anos não fica 6 meses sem tocar a esposa, ainda mais uma esposa bonita como você. Tem algo errado aí." Mas ele disse que tem um problema, que está tratando. Ela fez uma cara cética. "Que tipo de problema? Você viu receita, viu ele tomando remédio?" Pensei a respeito. Não, nunca tinha visto. Aquela conversa plantou uma semente de dúvida na minha cabeça. Comecei a prestar mais atenção. Procurei remédios no apartamento, mas não achei nada. Procurei receitas médicas, nada. Será que ele estava mentindo sobre o tratamento? Mas por que mentiria? Tentei perguntar sobre o médico. "Rodrigo, qual é o médico que está te acompanhando? Talvez eu possa ir junto numa consulta para entender melhor o que está acontecendo." Ele ficou irritado. "Você não precisa ir. É coisa de homem, você não ia entender. E por favor, para de ficar falando disso. Você prometeu que ia parar de me pressionar." Me senti pequena de novo. Tinha razão. Eu tinha prometido. Então, voltei a fingir que estava tudo bem. Mas por dentro, estava me desfazendo. As noites eram as piores. Deitada ao lado dele, sentindo o calor do corpo dele, tão perto, mas tão longe, me sentindo rejeitada, feia, inútil. Tinha noites que chorava baixinho, com o rosto enterrado no travesseiro para ele não ouvir. Outras noites ficava acordada só olhando para o teto, me perguntando o que tinha de errado comigo. No nosso aniversário de 1 ano de casamento, tentei fazer uma noite especial. Cozinhei o prato favorito dele, arrumei a mesa com vela, coloquei uma roupa bonita. Depois do jantar, fui mais direta do que nunca. "Rodrigo, hoje faz 1 ano que casamos. 1 ano. E a gente ainda não... Eu ainda não sou sua esposa completamente. Isso não pode continuar assim." Ele empurrou o prato, perdendo o apetite. "Bia, por favor, não estraga a noite. Não estou estragando. Estou tentando salvar nosso casamento. Isso não é normal. A gente é casado. Casados fazem essas coisas." Ele se levantou da mesa bruscamente. "Você acha que eu não sei disso?
Você acha que eu não me sinto mal? Que não me sinto um fracasso como homem? Eu estou tentando, Beatriz. Estou tentando resolver, mas você ficar me cobrando só piora tudo. Comecei a chorar. Eu só quero entender. Só quero saber se é algo que eu fiz, se é algo em mim que te repulsa. Ele ficou pálido. Não é você, nunca foi você. O problema sou eu. E eu vou resolver. Só preciso de mais tempo, sempre mais tempo. Já tinha dado 1 ano de tempo. Quanto mais ele precisava. Mas, de novo, engoli minha frustração, minha dor, minha confusão. Desculpa, falei baixinho. Não quero te pressionar. Ele voltou para a mesa, terminou de jantar em silêncio. Naquela noite, dormimos cada um virado para o seu lado da cama, com um abismo entre nós que parecia crescer a cada dia. Os meses seguintes foram mais do mesmo. Rotina de trabalho, de igreja, de um casamento que era casamento em nome apenas. Minha mãe estava ficando impaciente. Beatriz, eu não entendo por que vocês não têm filho ainda. Você tem 26 anos. Não pode esperar muito ou vai ficar mais difícil. Inventei que estávamos tentando, mas não estava vindo. Ela sugeriu que eu fosse no médico, que talvez eu tivesse algum problema. Fui numa ginecologista para fazer uns exames, mais para tirar minha mãe do meu pé do que por acreditar que o problema era comigo. A médica, depois de me examinar, disse que eu estava perfeitamente saudável e fértil. Na verdade, ela disse algo que me deixou ainda mais confusa. Você mencionou que está casada há mais de 1 ano e tentando engravidar. Mas, pelos exames, você ainda tem o ímen intacto. Gelei. O quê? Você ainda é virgem, Beatriz. Senti o mundo girar. Como assim? Estou casada. Ela me olhou com uma expressão que misturava pena e preocupação. Sei que está casada, mas fisicamente você nunca teve relações. Isso é incomum. Está tudo bem em casa? Menti que sim e saí dali em choque. Virgem. Depois de mais de 1 ano de casamento, eu ainda era virgem. E a ficha finalmente começou a cair. Rodrigo não estava com problema de saúde nenhum. Ele simplesmente não queria estar comigo. A pergunta que eu não conseguia responder era: por quê? Depois da consulta com a ginecologista, voltei para casa num estado de choque. Rodrigo ainda não tinha chegado do trabalho. Sentei no sofá e fiquei ali, olhando para o nada, processando aquela informação. Virgem. Mais de 1 ano de casamento e eu continuava virgem. Não era normal. Não podia ser normal. E pela primeira vez, permiti que a dúvida que eu vinha sufocando por meses viesse à tona com força total. Rodrigo estava mentindo. Não tinha problema de saúde nenhum. Mas então o quê? Por que um homem casaria e não tocaria na esposa? Comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Pequenos detalhes que meu cérebro tinha registrado, mas que eu tinha empurrado para baixo do tapete. A forma como Rodrigo evitava qualquer situação que pudesse levar à intimidade. Como ele nunca me via trocar de roupa, sempre saía do quarto quando eu ia me vestir. Como ele tomava banhos longos, às vezes 2 vezes por dia, trancado no banheiro. Como o olhar dele nunca demorava no meu corpo, mesmo quando eu estava de camisola. Tinha também as saídas cada vez mais frequentes. Rodrigo tinha começado a sair sozinho aos sábados à tarde, dizendo que ia visitar um amigo da empresa. Voltava tarde, perto da meia-noite, sempre com a mesma desculpa. Estavam conversando e o tempo passou. Eu nunca tinha questionado porque confiava nele, mas agora, com a semente da desconfiança plantada, comecei a questionar tudo. Tentei procurar por pistas no apartamento, revirei as gavetas dele quando estava sozinha em casa, procurei por cartas, por fotos, por qualquer coisa que explicasse o comportamento dele. Encontrei apenas coisas normais, documentos, contas, algumas fotos antigas da família, nada suspeito. Mas numa caixa no fundo do guarda-roupa, achei algo que me fez parar. Eram revistas masculinas.
daquelas que vinham em sacos plásticos e eram vendidas em bancas, com mulheres seminuas na capa. Meu primeiro pensamento foi de alívio estranho. Então ele sentia atração por mulheres. Significava que talvez o problema realmente fosse comigo, que eu não o atraía, mas outras mulheres sim. Essa conclusão era dolorosa, mas pelo menos fazia algum sentido. Guardei as revistas de volta e não comentei nada, mas aquilo ficou rondando minha cabeça. Se ele sentia atração por mulheres, por que não por mim? Foi a Patrícia quem trouxe outra possibilidade que eu nunca tinha considerado. Estávamos no intervalo do almoço e eu tinha contado a ela sobre a consulta médica, sobre continuar virgem. Ela ficou em silêncio por um tempo, pensativa. Beatriz, vou te fazer uma pergunta difícil. Não fica brava comigo. Pode perguntar. Você já considerou a possibilidade de que seu marido não goste de mulheres? Olhei para ela sem entender. Como assim não goste? Você sabe que ele goste de homens. Levei alguns segundos para processar o que ela estava sugerindo. Senti meu rosto ficar quente. Não, Rodrigo não é. Ele não pode ser. Ele é cristão. Vai na igreja. Patrícia pegou minha mão. Bia, tem muita gente cristã que é gay. As duas coisas não se excluem. Sei que é difícil para você considerar, principalmente pela forma como você foi criada. Mas pensa comigo, por que um homem casaria e nunca tocaria na esposa? Por que evitaria toda forma de intimidade? Balancei a cabeça veementemente. Não, não é isso. Ele me ama. Ele disse que me ama. Ela suspirou. Amar e desejar são coisas diferentes, Bia. Saí daquele intervalo com a cabeça explodindo. Não podia ser. Rodrigo não podia ser gay. Essa palavra nem passava pela minha cabeça direito. Na igreja, homossexualidade era pecado, abominação, algo impensável. Rodrigo era um homem de Deus. Ele não podia ser aquilo. Mas e se fosse? E se ele tivesse casado comigo para esconder, para parecer normal perante a igreja e a família? Tentei empurrar esses pensamentos para bem longe, mas eles voltavam toda hora, como moscas insistentes. Comecei a observar Rodrigo de forma diferente. A forma como ele falava do tal amigo que visitava aos sábados, Jonas, um rapaz que também trabalhava na empresa dele. Ele sempre falava dele com um carinho especial na voz. O Jonas é tão inteligente, o Jonas me entende como ninguém. O Jonas disse isso, o Jonas fez aquilo. Será que era só amizade? Ou havia algo mais? Num sábado, quando o Rodrigo saiu de novo para visitar o Jonas, fiz algo que nunca tinha feito. O segui. Esperei ele sair, peguei o ônibus na mesma direção que vi ele tomar e tentei não perdê-lo de vista. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia desmaiar. Ele desceu do ônibus num bairro que eu não conhecia bem, caminhou algumas quadras e entrou num prédio. Fiquei do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore, me sentindo ridícula e desesperada ao mesmo tempo. Fiquei ali por quase 1 hora, sem saber o que fazer, até que vi ele sair do prédio. Mas não estava sozinho, estava com um rapaz alto, loiro, bonito, de óculos. Eles estavam rindo, conversando animados, e então vi algo que fez meu mundo parar. O rapaz encostou a mão nas costas do Rodrigo, num gesto que era íntimo demais para ser apenas amizade. Rodrigo não se afastou. Na verdade, pareceu confortável com o toque. Eles se despediram na porta do prédio e Rodrigo seguiu para o ponto de ônibus. Voltei para casa correndo, cheguei antes dele, fiquei sentada no sofá tentando processar o que tinha visto. Quando ele chegou, entrou alegre, assobiando. Oi, amor! Desculpa a demora. O tempo passou voando. Olhei para ele e pela primeira vez em 1 ano e meio de casamento, senti raiva. Raiva de verdade. Como foi a visita ao Jonas? Perguntei, observando sua reação. Ele não demonstrou nada fora do normal. Foi boa. A gente conversou sobre trabalho, sobre umas coisas de futebol. Mentiroso, pensei, mas não disse nada. Nos dias seguintes, prestei ainda mais atenção. Percebi que Rodrigo recebia ligações no telefone fixo que ele sempre atendia em outro cômodo,
falando baixo. Uma vez, quando ele estava no banho, o telefone tocou e eu atendi. A voz do outro lado era masculina, jovem. Alô, o Rodrigo está? Está no banho. Quer deixar recado? Houve uma pausa. Não, eu ligo depois. E desligou. Quando o Rodrigo saiu do banho, comentei. Ligaram para você. Uma voz de homem. Não deixou recado. Vi ele ficar tenso por uma fração de segundo. Deve ser do trabalho. Ligo depois. Foi ficando cada vez mais óbvio que ele estava escondendo algo. E eu estava cada vez mais convencida de que a Patrícia tinha razão. Mas ainda não tinha coragem de confrontar. Tinha medo da verdade. Medo de que minha vida desmoronasse. Medo do que as pessoas iam falar. Medo do julgamento da igreja. Então continuei fingindo que não via os sinais, que não desconfiava de nada. Mas a tensão em casa foi aumentando. A gente brigava mais por coisas pequenas. Rodrigo estava mais irritado, mais distante emocionalmente também.